Muito bom dia, povo de Deus. Pela graça do Senhor, chegamos a esta terça-feira e que privilégio receber do Senhor mais uma oportunidade de iniciarmos mais um dia na presença de Deus em oração, unindo nossa fé como irmãos em Cristo. Hoje somos lembrados de uma verdade essencial. A vida cristã é uma batalha espiritual. Mas Deus nos equipa com toda a armadura necessária para vencermos cada luta. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 6:11: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Este versículo nos revela que não enfrentamos apenas desafios humanos ou circunstâncias naturais, mas uma guerra espiritual invisível. No entanto, não precisamos ter medo, porque o Senhor já nos deu as armas certas: a verdade, a justiça, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Quando estamos revestidos dessa armadura, nenhuma cilada do inimigo pode nos derrubar. Quantas vezes somos atacados por dúvidas, tentações, medos e pressões? Mas a promessa de Deus é que com a armadura espiritual podemos resistir e permanecer de pé. Por isso, este é o momento de nos fortalecer, declarar a vitória em Cristo e renovar a confiança de que não lutamos sozinhos. Antes de começarmos esta oração, escreva com fé nos comentários: eu estou revestido da armadura de Deus. Deixe também o seu pedido de oração para que possamos apresentar diante do Senhor, crendo que grandes vitórias virão através da oração. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e compartilhar com alguém que precisa ser fortalecido na fé. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para cada vez mais vidas. Que esta oração seja um tempo de fortalecimento espiritual, de encorajamento e de vitória em Cristo. Agora, entregue sua vida e seu dia ao Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai amado, começamos este momento te agradecendo pela dádiva da vida. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui pela Tua misericórdia, sustentados pelo Teu amor e renovados pela Tua graça. Obrigado porque mesmo em meio às batalhas que enfrentamos, sabemos que não estamos desprotegidos, pois o Senhor nos revestiu com a armadura espiritual, para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do inimigo. Pai, reconhecemos que a vida cristã não é um caminho sem desafios. A cada dia, enfrentamos pressões, tentações, ataques invisíveis e tentações que tentam enfraquecer a nossa fé. Mas a Tua palavra nos ensina que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, precisamos da Tua armadura, porque só revestidos por Ti é que podemos permanecer firmes. Senhor, pedimos que o cinto da verdade esteja sempre firme em nossa vida. Sabemos que a mentira é uma das principais armas do inimigo, mas declaramos que viveremos pela verdade da Tua palavra. Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso rejeitamos as vozes de engano, de acusação e de condenação, e escolhemos viver fundamentados na verdade do Evangelho. Pedimos também que a couraça da justiça guarde o nosso coração. Quantas vezes somos feridos, acusados ou tentados a agir segundo a injustiça. Mas hoje clamamos: cobre-nos com a justiça de Cristo, que nos foi dada pela fé. Como está escrito em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Senhor, que essa justiça nos proteja contra a culpa e nos ajude a andar de maneira íntegra diante de Ti. Pai amado, colocamos também os nossos pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, que onde quer que andemos, sejamos portadores da Tua paz, mesmo em ambientes de conflito.
Que o evangelho que anunciamos traga reconciliação, esperança e transformação. Dá-nos coragem para falar do teu amor e ousadia, para testemunhar da tua graça, lembrando que o poder não está em nós, mas no Espírito Santo que nos capacita. Seguramos com firmeza o escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, sabemos que diariamente somos atacados por dúvidas, medos, acusações e tentações. Mas levantamos o escudo da fé e declaramos que nada poderá nos abalar, porque confiamos em Ti. Assim como está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Senhor, que a nossa fé seja inabalável e que possamos avançar com confiança, mesmo quando não enxergamos a resposta imediata. Colocamos sobre a nossa mente o capacete da salvação. Quantas batalhas travamos em nossos pensamentos, Senhor? Quantas vezes somos bombardeados por lembranças do passado, por medos sobre o futuro e por mentiras que tentam nos paralisar. Mas declaramos que a nossa mente está protegida pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Nenhuma acusação pode nos afastar do teu amor. Como diz Romanos 8:38, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tomamos também em nossas mãos a espada do Espírito, que é a tua palavra. Senhor, ensina-nos a usar a Escritura como arma poderosa contra o inimigo. Assim como Jesus resistiu às tentações do deserto declarando, está escrito, também nós queremos combater as mentiras e ataques do diabo com a verdade da tua palavra. Dá-nos disciplina para ler, estudar e meditar nas Escrituras diariamente, para que estejamos sempre prontos a responder e resistir. E acima de tudo, Senhor, queremos perseverar na oração. A oração é a respiração da nossa fé, é o diálogo que nos mantém conectados ao teu coração. Ajuda-nos a não negligenciar a oração, mas a perseverar em todo o tempo. Que este canal de oração e cada vida que ora conosco sejam fortalecidos pela prática constante da oração fervorosa. Pai, nós te pedimos que nos ajudes a vestir essa armadura todos os dias, que não passemos um só momento desprotegidos, mas que estejamos revestidos pela tua força e pela tua graça, que possamos permanecer firmes, sem vacilar, sabendo que a vitória já foi conquistada por Jesus na cruz. E assim declaramos em fé: não seremos derrotados, porque o Senhor é a nossa força. Não seremos enganados, porque a tua verdade nos guia. Não seremos condenados, porque a justiça de Cristo nos cobre. Não seremos dominados pelo medo, porque a salvação nos garante vida eterna. Não seremos vencidos pelos ataques do inimigo, porque a fé nos mantém firmes. Não seremos confundidos, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, Senhor, hoje oramos revestidos da armadura de Deus. Declaramos que em Cristo somos mais que vencedores. Cremos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará e que no poder do Espírito permaneceremos firmes até o fim. Pai amado, reconhecemos que muitas vezes temos falhado em permanecer revestidos da tua armadura espiritual. Quantas vezes deixamos brechas, Senhor? Quantas vezes não seguramos com firmeza o escudo da fé e acabamos sendo feridos pelos dardos inflamados do inimigo? Quantas vezes nos descuidamos do capacete da salvação e permitimos que pensamentos de medo, dúvida ou condenação dominassem a nossa mente? Hoje confessamos diante de Ti que nem sempre estamos vigilantes como deveríamos. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que relaxamos na oração, negligenciamos a leitura da Tua palavra e nos tornamos vulneráveis aos ataques espirituais. Reconhecemos que, por nossas próprias forças, não conseguimos vencer. Precisamos da Tua graça diariamente para nos manter firmes. Pai, entregamos diante de Ti os nossos pecados, erros e fragilidades. Pedimos que o sangue de Jesus nos lave e nos purifique.
Senhor, sabemos que a cruz é o lugar do perdão e da restauração, e por isso trazemos a Ti todo o fardo, toda a culpa e todo o peso que nos impede de avançar. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que não vivemos na verdade e demos espaço para a mentira em nossas palavras ou atitudes. Pedimos que o Senhor nos revista novamente com o cinto da verdade, para que possamos andar em integridade diante de Ti. Perdoa-nos também por permitirmos que o pecado manche o nosso coração. Que a couraça da justiça de Cristo seja novamente colocada sobre nós, guardando a nossa vida contra a acusação e nos lembrando de que não somos justificados por nossas obras, mas pela fé em Jesus. Senhor, confessamos ainda as vezes em que deixamos de ser portadores da paz. Muitas vezes falamos palavras duras, alimentamos contendas ou deixamos de ser agentes de reconciliação. Purifica os nossos pés e calça-os novamente com o Evangelho da paz, para que possamos ser instrumentos de unidade e de esperança. Pai, quantas vezes a nossa fé vacilou diante das dificuldades. Pedimos perdão pela incredulidade, pela ansiedade e por todas as vezes em que desistimos de crer. Levantamos novamente o escudo da fé e declaramos que confiamos em Ti, pois sabemos que a Tua fidelidade não falha. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que enchemos a mente com pensamentos contrários à Tua palavra. Pedimos que o capacete da salvação esteja firme sobre nós, protegendo a nossa mente contra as setas do inimigo e lembrando-nos de que somos salvos, amados e escolhidos em Cristo. Confessamos ainda, Senhor, que muitas vezes deixamos a espada do Espírito de lado, negligenciando o estudo e a prática da Tua palavra. Perdoa-nos por não valorizarmos esse presente tão poderoso. Pedimos que reacendas em nós o desejo de meditar na Escritura dia e noite, para que tenhamos sempre uma palavra viva em nossos lábios diante de qualquer batalha. Pai amado, nos humilhamos diante de Ti e pedimos que nos renoves por completo. Que o Teu Espírito Santo restaure a nossa comunhão contigo e nos fortaleça para permanecermos vigilantes. Não queremos viver frágeis ou despreparados, mas revestidos de toda a armadura de Deus, confiando que em Cristo somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça é maior que os nossos erros e a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Hoje recebemos o Teu perdão e declaramos que somos livres de toda a acusação, porque em Cristo Jesus já fomos justificados. Como diz Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entregamos os nossos pecados, preocupações e fardos diante do Teu altar e escolhemos viver uma vida de santidade, revestidos do poder da Tua armadura, prontos para resistir e permanecer firmes contra toda cilada do inimigo. Pai amado, nos colocamos diante de Ti não apenas por nós mesmos, mas também em favor dos nossos irmãos e irmãs na fé. O Senhor nos chamou para sermos intercessores, para estarmos na brecha como vigias espirituais. A Tua palavra nos ensina em 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E aqui estamos, obedecendo a esse chamado, confiando que cada oração tem poder no mundo espiritual. Senhor, intercedemos por todos os irmãos e irmãs que participam deste canal de oração. O Senhor conhece cada vida que se conecta em fé, cada coração que se derrama diante de Ti. Reveste com a Tua armadura, Senhor, para que estejam firmes contra as ciladas do inimigo. Que nenhum deles seja vencido pelo desânimo, pela tentação ou pela opressão espiritual. Que todos possam experimentar a vitória que há em Cristo Jesus. Intercedemos também pelas famílias, Senhor. Tu sabes quantos lares estão enfraquecidos, quantos casamentos estão sendo atacados, quantos filhos estão se afastando da fé. Pai, veste cada família com a couraça da justiça
para que o coração de cada membro seja guardado contra as divisões e ataques do maligno. Assim como Neemias ergueu muros de proteção em Jerusalém, pedimos que muros espirituais sejam erguidos ao redor dos nossos lares, trazendo restauração, perdão e reconciliação. Apresentamos diante de Ti, Senhor, todos os enfermos. Tu és o Deus que sara, o médico dos médicos. Muitos estão sofrendo em hospitais, outros em suas casas, lutando contra enfermidades que parecem sem solução. Mas nós te pedimos, ó Deus, que a Tua mão poderosa toque essas vidas, que a espada do Espírito, a Tua palavra, se manifeste em poder, trazendo cura e vida. Assim como está escrito em Isaías 53:5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Declaramos que a cura do Senhor será vista e testemunhada para a glória do Teu nome. Senhor, lembramos também daqueles que enfrentam batalhas na mente, ansiedade, depressão, angústia, insônia e medos. Quantos têm vivido prisioneiros de pensamentos destrutivos? Mas hoje, em oração, clamamos que o capacete da salvação proteja cada mente e cada pensamento. Que a paz que excede todo entendimento guarde corações em Cristo Jesus. Que toda opressão mental seja quebrada e que cada vida seja restaurada pelo poder da Tua presença. Pai, intercedemos por todos os que lutam contra vícios, sejam eles químicos, emocionais ou espirituais. Sabemos que o inimigo tenta aprisionar vidas através de correntes que parecem impossíveis de romper, mas nós cremos que em Cristo há libertação. Assim como Paulo e Silas viram as cadeias caírem ao louvarem dentro da prisão, declaramos que hoje correntes invisíveis cairão, vícios serão quebrados e a liberdade do Espírito será manifesta. Senhor, também apresentamos os nossos amigos e colegas de trabalho, que possamos ser luz nesses ambientes, levando a verdade, a justiça e a paz. Que as nossas atitudes falem mais alto que as palavras e que muitos venham a conhecer a Cristo através do nosso testemunho. Pedimos ainda que o Senhor conceda proteção no ambiente profissional e que as relações de trabalho sejam marcadas pela ética, respeito e colaboração. Pai querido, levantamos um clamor pela paz mundial. Vivemos dias em que as nações estão em conflito, a violência cresce e muitos inocentes sofrem. Oramos pelo Brasil, pela nossa nação, pedindo que o Senhor levante governantes sábios, que temam ao Senhor e ajam com justiça. Pedimos também por todos os países representados neste canal. Que a Tua justiça se manifeste, que guerras cessem e que vidas sejam preservadas. Lembramos dos cristãos perseguidos, Senhor. Tantos irmãos e irmãs enfrentam prisões, agressões e até morte por professarem a fé em Jesus. A Tua palavra nos lembra em Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Fortalece esses irmãos, dá-lhes coragem sobrenatural e cobre-os com a armadura de Deus para resistirem até o fim. Que o testemunho deles seja luz em meio à escuridão e que muitos se rendam a Cristo por meio da fidelidade desses servos. Pai, oramos também pela unidade da Tua igreja. Sabemos que o inimigo tenta dividir, confundir e enfraquecer o corpo de Cristo. Mas declaramos que a Igreja de Jesus será fortalecida e permanecerá firme na verdade da Tua palavra. Que haja avivamento espiritual, um mover de arrependimento, santidade e paixão por Jesus. Que líderes e membros se revistam da armadura espiritual, lutando não uns contra os outros, mas juntos contra o verdadeiro inimigo. Intercedemos por aqueles que abandonaram a fé ou estão afastados. Muitos foram feridos, desanimaram ou caíram em tentações. Pai, que o Senhor os alcance novamente com amor. Assim como o Pai recebeu o Filho pródigo de braços abertos, oramos para que muitos retornem ao lar espiritual, restaurados e renovados pelo Teu perdão. Senhor, declaramos que enquanto oramos, o céu se move.
Cremos que muros estão caindo, correntes estão sendo quebradas, enfermidades estão sendo curadas, famílias estão sendo restauradas e que milagres já estão acontecendo no mundo espiritual. Assim como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós clamamos com fé e declaramos que testemunharemos muitos milagres sobrenaturais. Pai amado, também consagramos diante de Ti a nossa vida financeira, o nosso trabalho e os negócios em que estamos envolvidos. Reconhecemos que cada recurso que chega em nossas mãos vem do Senhor e que sem Ti nada podemos fazer. A Tua palavra nos ensina em Deuteronômio 8:18, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Por isso, ó Pai, queremos depender totalmente de Ti em todas as decisões e em todas as áreas da nossa vida. Senhor, pedimos primeiramente por estabilidade financeira. Quantas vezes somos pressionados pelas dívidas, pela falta de recursos, pelos imprevistos e pelas crises. Mas hoje, com fé, levantamos o escudo da fé contra todo dardo inflamado do inimigo, que tenta roubar a nossa confiança e nos levar ao desespero. Oramos para que o Senhor nos dê sabedoria para administrar o que temos, disciplina para não gastarmos além do necessário e prudência para economizar. Que possamos aprender com José do Egito, que no tempo da fartura separou parte da colheita para os dias de escassez e por isso conseguiu sustentar não só o Egito, mas também nações vizinhas. Dá-nos essa visão estratégica e a capacidade de nos prepararmos para o futuro. Pai querido, pedimos também contentamento em nossas decisões financeiras. Guardamos em nossos corações a palavra de Filipenses 4:11, em que Paulo declara que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Livra-nos da ganância, da comparação e da insatisfação, que muitas vezes nos fazem perder a paz. Ajuda-nos a confiar que o Senhor suprirá cada uma de nossas necessidades, conforme a Tua riqueza em glória. Senhor, apresentamos também a área do trabalho e da carreira. Que cada decisão profissional seja guiada pelo Teu Espírito, que possamos enxergar oportunidades no tempo certo e receber direção para avançar com segurança. Pedimos estabilidade no emprego, proteção contra injustiças e perseguições e coragem para permanecer íntegros, mesmo em ambientes difíceis. Assim como Daniel se destacou na Babilônia por sua excelência e fidelidade, pedimos que também sejamos reconhecidos pela dedicação, competência e honestidade. Que as nossas atitudes falem mais alto que as palavras e que sejamos testemunho vivo do Teu caráter em tudo o que fizermos. Oramos também por promoções, crescimento profissional e desenvolvimento de habilidades, não para a nossa glória, mas para que possamos ser instrumentos de bênção em cada lugar onde o Senhor nos plantar. Senhor, intercedemos ainda por aqueles que estão desempregados ou enfrentando dificuldades na área profissional. Pedimos que portas de emprego se abram, que currículos sejam lembrados, que conexões estratégicas sejam feitas e que cada filho Teu encontre o lugar certo para servir com dignidade e sustentar a sua família. Como o Senhor abriu o mar diante de Moisés e o conduziu por um caminho impossível aos olhos humanos, também pedimos que abra portas sobrenaturais no mercado de trabalho para os que confiam em Ti. Apresentamos diante de Ti, Senhor, os empresários, empreendedores e todos os que trabalham em seus negócios. Oramos para que tenham sabedoria em suas decisões, coragem para enfrentar tempos de crise e integridade para agir com ética em cada negociação. Que as empresas e empreendimentos prosperem de forma justa e sustentável, gerando empregos, abençoando famílias e financiando a expansão do Teu reino.
Assim como Salomão pediu sabedoria e não riquezas, e recebeu de ti não apenas sabedoria, mas também abundância, pedimos que nos dê discernimento para escolher o que agrada ao Senhor. Que sejamos fiéis nos princípios bíblicos, lembrando que mais vale pouco com justiça do que muito com injustiça. Pai, sabemos que o inimigo muitas vezes tenta atacar nossas finanças, trazendo perdas, prejuízos e enganos. Por isso declaramos que estamos revestidos da armadura de Deus. Que o cinto da verdade nos guie para agirmos com honestidade. Que a couraça da justiça nos proteja contra corrupções e decisões erradas. Que o escudo da fé nos defenda contra a incredulidade diante das crises. Que o capacete da salvação nos livre de pensamentos de derrota. E que a espada do Espírito, a tua palavra, seja a nossa direção em cada escolha. Pedimos ainda por generosidade e diligência, Senhor. Não queremos apenas receber, mas também dar. Que sejamos generosos em repartir com os necessitados, em ajudar os que passam por dificuldades e em sustentar a tua obra na terra. Que a nossa fidelidade seja a expressão de amor e confiança em ti. E acima de tudo, Senhor, queremos alinhar a nossa vida financeira com a tua vontade. Não queremos prosperar para acumular tesouros na terra, mas para investir em vidas, em propósitos eternos e em causas que glorifiquem o teu nome. Queremos ser fiéis administradores daquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, lembrando sempre que nada nos pertence de fato, mas tudo é teu. Já te agradecemos antecipadamente pela provisão. A fé nos ensina a dar graças antes mesmo de ver a resposta. Obrigado porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que no tempo certo cada necessidade será suprida, cada dívida será quitada, cada porta será aberta e cada projeto será estabelecido. Assim como está escrito em Filipenses 4:19, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Declaramos essa promessa sobre as nossas vidas e sobre todos que oram conosco. Revestidos da tua armadura, firmados na tua palavra e cheios do teu espírito, declaramos vitória nesta área também. Nada poderá nos deter, porque o Senhor é o nosso provedor e sustentador fiel. Pai amado, proclamamos as tuas promessas com convicção, porque sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Declaramos que estamos firmes em Cristo Jesus, revestidos de toda a armadura espiritual, e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, conforme está escrito em Isaías 54:17. Declaramos que somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ainda que enfrentemos batalhas diárias, o inimigo não prevalecerá, porque o Senhor já nos deu a vitória na cruz do Calvário. Assim como a tua palavra diz em Romanos 8:37, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Senhor, afirmamos com fé que não caminhamos sozinhos, mas sob a tua proteção e direção. Proclamamos que a verdade nos guia. O cinto da verdade está firme em nossa vida e não seremos enganados pelas mentiras do inimigo. Cremos que Jesus é a verdade que liberta e declaramos que vivemos segundo a verdade do Evangelho. Declaramos também que a justiça de Cristo é a nossa proteção. Não confiamos em méritos próprios, mas na justiça que vem pela fé em Jesus. Por isso, nenhuma acusação terá poder contra nós, porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Proclamamos que os nossos pés estão calçados com o Evangelho da paz. Onde quer que formos, levaremos reconciliação, amor e esperança. Não viveremos em discórdia, mas seremos pacificadores, como o Senhor nos chamou a ser. Levantamos o escudo da fé e declaramos que cada dardo inflamado do maligno está sendo apagado pelo poder do Senhor. A dúvida não terá domínio, o medo não nos paralisará, a ansiedade não nos controlará. Pela fé permanecemos firmes, crendo que o Deus que prometeu é fiel para cumprir.
Colocamos sobre a nossa mente o capacete da salvação e proclamamos que a nossa identidade está em Cristo. Nenhuma palavra de condenação, nenhuma lembrança do passado e nenhuma seta de acusação terão poder sobre nós. Como está escrito em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seguramos com ousadia a espada do Espírito, que é a tua palavra. Declaramos que assim como Jesus venceu no deserto, resistindo com as Escrituras, também nós venceremos, proclamando que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Declaramos ainda que a oração é a chave que nos mantém conectados à vitória. Não desanimaremos em interceder, porque cremos na promessa de Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Pela fé, já vemos o céu se movendo em resposta às nossas súplicas. Senhor, proclamamos que Tu és soberano sobre todas as coisas. As circunstâncias não determinam o nosso destino, mas sim a Tua vontade perfeita. Ainda que os dias sejam maus, confiamos que o Senhor nos sustenta e nos conduz em triunfo. Por isso, em unidade de fé, declaramos: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Estamos protegidos pela armadura de Deus. Nenhum ataque do inimigo terá sucesso contra nós. A verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra são as nossas armas. Permaneceremos firmes até o fim, porque o Senhor é fiel. Declaramos que toda promessa do Senhor se cumprirá. Nada poderá impedir o agir de Deus. Confiamos na Tua fidelidade, descansamos na Tua soberania e marchamos em vitória, porque a batalha é do Senhor. E em Ti já temos a conquista garantida. Pai querido, com o coração cheio de gratidão, encerramos este tempo de oração, reconhecendo que foi um privilégio estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque sabemos que enquanto orávamos, o céu estava atento às nossas palavras. Obrigado porque não falamos ao vento, mas nos dirigimos ao Deus vivo que ouve, responde e age em favor daqueles que o buscam. Senhor, agradecemos porque mais uma vez fomos lembrados de que não estamos sozinhos nesta caminhada. A vida cristã é de fato uma batalha espiritual, mas o Senhor não nos deixou desarmados ou desprotegidos. Pelo contrário, nos revestiu com toda a armadura espiritual para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do inimigo. E hoje saímos desta oração mais conscientes, mais fortalecidos e mais convictos de que a vitória pertence ao Senhor e àqueles que permanecem nele. Pai amado, declaramos que cada palavra levantada aqui não voltará vazia. Assim como está escrito em Isaías 55:11, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Confiamos que cada clamor, cada súplica e cada declaração de fé chegaram diante de Ti e já estão gerando frutos no mundo espiritual. Queremos, Senhor, encorajar cada irmão e irmã que participou desta oração. Talvez muitos estejam enfrentando batalhas intensas, algumas visíveis, outras escondidas no coração. Mas que cada um se lembre de que o Senhor está presente em cada luta e que não há inimigo grande demais quando estamos revestidos da armadura de Deus. Que ninguém saia deste momento da mesma forma que entrou, mas que todos sejam renovados, restaurados e cheios da certeza de que em Cristo já somos mais que vencedores. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo continue fortalecendo cada vida, que a verdade os guie em todas as decisões, que a justiça guarde seus corações, que a fé seja o escudo que os defende, que a salvação proteja suas mentes e que a Tua palavra seja sempre a espada que corta e vence as mentiras do inimigo. Que todos sejam perseverantes em oração, lembrando que é de joelhos que vencemos as maiores batalhas. Pai, derrama bênçãos sobre cada lar, cada família e cada pessoa que se uniu em fé conosco.
Que haja paz onde havia conflito, esperança onde havia desânimo, cura onde havia enfermidade e prosperidade onde havia escassez. Que cada promessa liberada do céu se cumpra no tempo certo, trazendo testemunhos poderosos para a glória do teu nome. Senhor, que esta oração seja um marco espiritual na vida de cada participante. Que a partir de hoje todos se levantem diariamente conscientes da batalha, mas também seguros da vitória em Cristo. Que ninguém ande desprotegido, mas que cada um escolha com fé vestir toda a armadura de Deus e permanecer firme até o fim. E assim, Pai, concluímos esta oração com a Tua bênção, proclamando a verdade da Tua palavra sobre todos os que aqui estão. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração, escreva amém aqui nos comentários. Isso é mais do que uma simples palavra. É uma declaração pública de que você crê no agir de Deus e está se unindo a nós nesta corrente de oração. Se você tem um pedido especial, um sonho que deseja apresentar ao Senhor, ou mesmo uma situação que precisa de oração, deixe o seu pedido aqui nos comentários. Todos os pedidos são lidos e apresentados ao Senhor em nossas orações. Mesmo que não consigamos responder um por um, queremos que você saiba. Oramos por você, pelos seus pedidos, pelos seus sonhos, pelas suas lutas e pelas suas vitórias. Aproveite também este momento para se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Aqui, todos os dias estamos juntos, intercedendo, buscando a presença de Deus e fortalecendo nossa fé através da oração e da palavra. Ao se inscrever, você não apenas recebe nossas próximas orações, mas também passa a fazer parte desta comunidade de fé e oração. Uma verdadeira família espiritual, unida pelo propósito de buscar mais de Deus. Compartilhe esta oração com sua família, amigos e colegas de trabalho. Envie nos grupos de WhatsApp, compartilhe nas redes sociais e seja um instrumento para espalhar esperança, fé e fortalecimento espiritual. Nunca sabemos em quem esta mensagem pode gerar transformação, mas confiamos que o Senhor usará cada compartilhamento para alcançar vidas. Lembre-se, nós somos uma família espiritual, unidos pela fé em Cristo Jesus. E juntos formamos uma corrente de oração que rompe barreiras, derruba fortalezas e abre os céus sobre nossas vidas. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre. Que Deus te abençoe poderosamente e que possamos estar novamente unidos na próxima oração, conforme a boa e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém.